que o ator. A postura desse homem, a postura política, a postura humana, o envolvimento dele, usando a carreira e usando o sucesso para avançar causas, para se colocar em defesa de interesses do povo, da comunidade que nós somos aqui, enfim, representando o que o Brasil é, realmente é uma coisa que construiu uma imagem totalmente especial, totalmente única, de um ator comprometido não só com sua arte, com seu trabalho, mas com seu povo, com sua gente e com sua terra. Por isso que quando a TV Globo Internacional nos avisou que quem viria representá-la no recebimento do prêmio dos 10 anos de existência da TV Globo Internacional nos Estados Unidos era esse ator, a gente ficou extremamente honrado, porque não poderia haver um representante mais adequado ao sentimento de orgulho que nós que temos, que vivemos fora do Brasil, temos pelo nosso país e pela nossa cultura. Vamos dar aquele carinho para esse monstro, no melhor sentido possível, das nossas artes e da nossa humanidade brasileira, Milton Gonçalves. Bem, emoção pouca bobagem, né? O Press Award é um prêmio que tem uma filosofia muito clara. E nada contra quem não é desse jeito, mas o nosso jeito é homenagear aquelas personalidades, os artistas, os brasileiros, que constroem uma ideia positiva, criativa e socialmente comprometida e justa do nosso povo, um retrato da nossa cultura de uma maneira absolutamente no nível que a gente se sente orgulhoso de ver o sucesso desses artistas e o que eles representam. Então, a combinação da figura de Milton Gonçalves com a figura do Lifetime Achievement Award em Música de 2009 é absolutamente genial. Porque se por um lado Milton Gonçalves representa tudo isso que eu falei para vocês agora, ele, esse músico, representa também no lado da música exatamente todas essas coisas que eu falei sobre Milton. Eu acho que eu não preciso falar mais. Vamos receber com todo carinho Toquinho. Antes de passar as perguntas dos repórteres, Milton e Toquinho, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte. Vocês são, principalmente Toquinho, que é um artista que viaja o mundo inteiro, mas Milton também viaja muito, e quando não viaja em person, viaja via videotape para o mundo inteiro com as novelas da TV Globo. Mas nem sempre é comum para o artista brasileiro, que é sucesso no Brasil, compreender a magnitude do que ele representa para quem vive fora do Brasil. Eu costumo dizer que não é que a gente seja melhor ou pior do que o brasileiro que vive no Brasil, mas quando você está fora do Brasil, alguns sentimentos se aguçam muito mais. A saudade é maior e o patriotismo parece que é muito maior. Então, quando a gente vê Toquinho tocando, cantando, quando a gente vê Milton Gonçalves, é voltar para casa, é ter a familiaridade no sentido melhor que possa existir. Por isso que existe uma emoção muito grande. Esse não é um prêmio comum, esse não é um encontro comum, esse é um encontro com a família, com o coração e com a raiz. Por isso que é tão importante para a gente que pessoas como vocês estejam aqui. Muito obrigado. Eu gostaria então de pedir aos fotógrafos agora que fizessem suas fotos sentadinhos, e eu vou vou iniciar a sessão de perguntas. A gente vai limitar em tempo, porque tanto Toquinho quanto o Milton tem que se preparar para a festa à noite. Nós vamos ter 30 a 40 minutos no máximo de conferência de imprensa, e as pessoas interessadas em fazer perguntas só levantar a mão. Francisco Sampa, de New Jersey. Pode levantar, Sampa, por favor.
Alô? Alô? Isso. No Brasil, aqui nós temos um presidente negro, um homem culto, um homem preparado, que está cuidando do destino da nossa nação e do nosso destino também brasileiro, que 40 anos pela raça negra, milita pelos nossos direitos de cidadão. Quando você acha que nós vamos ter uma maior representação política no Brasil, os negros, e que nós, os negros brasileiros, de lá e daqui, podemos fazer em prol de conquistar esse espaço? Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Borges, essa coisa maravilhosa. Não faz comigo não, que eu já estou ficando meio velho, eu vou morrer de emoção. Imagine Não faça mais isso, pelo amor de Deus, que a gente, quando é aplaudido por um grupo de pessoas, do calibre dessas pessoas que aqui estão, a gente tem certeza absoluta de que a trilha percorrida ao longo da vida, ela foi bem percorrida, ela foi bem engendrada, e a gente chega num momento como hoje em que a gente não resiste às emoções. Eu trouxe até minha filha comigo, minha filha mais nova, meus filhos são, graças a Deus, maravilhosos, sortudos, que o meu trabalho pôde propiciar para eles, já entrando na sua pergunta, algum conhecimento, um conhecimento maior, um conhecimento mais aberto. Quando você fala em presidente negro, quando você fala em presidente negro aqui, eu acho que aqui foi um grande ato da civilização e da cultura americana. Porque eu já tenho idade suficiente para me lembrar que há 50 anos um negro ou uma negra, em alguns lugares, não podia se sentar no primeiro banco. Eu me lembro que há 50 anos o terror, a brutalidade, a violência nos estados ou nas estações menos próximas das capitais, menos próximas das leis, menos próximas daquilo que poderia impedir, não funcionava e as pessoas eram espancadas, eram violentadas. A primeira vez que eu vim aos Estados Unidos foi para Nova York. E eu saí à noite, à tardinha, com o meu inglês de macarrão, e fui lá, entrei num bar daqueles e pedi um sanduíche. Lamentavelmente, a senhora que estava do lado de lá, era uma caucasiana, evidentemente, ela me olhou com desprezo de cima a baixo, me deu as costas e chamou uma atendente negra para me atender, já faz algum tempo. Eu estava aqui lá fazendo um curso, pequeno curso, né, para dirigir o Vila Sésamo. E, evidentemente, as experiências de preconceito, de racismo, a gente não sofre só fora do nosso Brasil. Eu estava comentando com o Toquinho que eu tinha 11 anos, e já lá se vai mais de meio século, quando um dia, passeando na Avenida Paulista, um guarda me interpelou e disse: "O que você está fazendo aqui?" Eu disse: "Eu estou passeando." Há medo, claro que era medo, porque mesmo sem ter culpa formada, nós negros temos medo da repressão. Você sabe disso melhor do que eu. Mesmo que não tenhamos feito nada, mesmo que não tenhamos delinquido, nós temos medo da força opressora. E lá eu falei para o guarda: "Eu estou passeando." Ele me disse: "Aqui não é lugar de negro passear." Nesse tempo, a Avenida Paulista tinha aqueles casarões dos donos de café, do café, das indústrias, etc. Mas eu acho que, mercê da perseverança, do trabalho, da união, buscando saídas democráticas, buscando conhecimento, você, de uma certa forma, você consegue superar isso. Mas não consegue de todo, porque persiste o medo de que isso possa ocorrer com um filho seu. E, evidentemente, eu tenho 3 filhos. Meus 3 filhos tiveram o melhor estudo que minha mulher e eu pudemos dar a eles. Quando o meu mais velho estava para nascer, a minha mulher é nortista, minha mulher é branca, chamada branca. Mas se chamar de branca, o pau come. E quando estava para nascer, o meu filho mais velho, Maurício, que também é ator, nós nos sentamos e conversamos. O que a gente pode dar para o nosso filho, ou para os nossos filhos, que ninguém vai tomar? Ela disse: cultura. E foi o que nós... Foi o que nós fizemos a nossa vida toda. Cultura.
estudaram nos melhores colégios que nós podíamos pagar, fizeram as melhores viagens que nós podíamos pagar e tiveram os conhecimentos e os livros, os melhores que nós podíamos pagar e comprar. E eles estão aí hoje. Algumas vezes, meu irmão, eles olham para o lado e veem que eles voaram demais, porque eles olham para a direita e para a esquerda e eles são os únicos pardais no meio de falcões. Mas eu acho que a batalha é por aí, não tem outro caminho, não tem outro caminho, não tem outro caminho. E para fechar, não tem nada a ver, mas tem a ver. Há uma semana, o jornal O Globo publicou um artigo na sua página de ciência, na qual alguns cientistas fizeram uma pesquisa profunda nos genes no sul do continente africano e lá encontraram uma diversidade genética muito maior do que aconteceu na Europa. Eu me lembro que há algum tempo atrás diziam que a Dayana dos Santos, essa menina ginasta, ela tinha 98% de genes europeu. Então eu me recorri à história antropológica do primeiro homem a ficar em pé no centro da África. Dizem os cientistas e antropólogos e outros, a mais ou menos 18 quilômetros de Joanesburgo. E eu estou dizendo porque eu estive lá, eu fui lá. Dizem que o primeiro homem, que obviamente era um neguinho desse tamanho, pequititinho, cabeludo, né, para proteger do sol, obviamente, é esse neguinho que fica em pé e desenvolve outras habilidades, né, passa a correr mais, porque não tem a mão atrapalhando para fugir dos bichos que queriam comê-lo. Num determinado momento e num determinado espaço, eles migram e começam a sofrer mutações genéticas, proporcionadas pela mudança de alimentação, pela mudança de exposição ao sol. Atravessam, vão até o estreito lá em cima, na Antártica, descem as Américas, se mesclam evidentemente e vão até a Patagônia, ou então viram para a direita, atravessam os mares e os lagos, etc., vão para a Europa, mesclam-se, e em um determinado momento ele se apresenta como Homo sapiens. Então, neste sentido, quando falam que a Diana, olha só, que a Diana tem 90%, 80% e tal, de genes europeu, eu tenho a liberdade e o direito de dizer que não, é o contrário. É o europeu que tem 80% de genes africanos. Isso não é muito, não quero com isso provocar nenhuma... não quero polemizar de maneira nenhuma, mas eu quero falar de uma África diferenciada. Um dia eu falei que eu não era africano, eu sou descendente de africano. Eu sou descendente, eu sou brasileiro. Eu não sou outra coisa, eu sou brasileiro. E, claro que provoquei excelência, mas é só isso. Então, a sua vida, a minha, de outros negros, de outros brancos, de outros pouca tinta, mais tinta, né, que a gente varia muito. Né? O pé da senzala, tira o pé da senzala, o presidente não dizia. A gente precisa rever essas relações, a gente precisa rever a história antropológica, a história cultural desses desenvolvimentos. O fato de a gente não conhecer nenhum Beethoven, nenhum Brahms, nenhum, sei lá, um grande autor, um grande músico africano, não quer dizer que não tenha lá. Eles estão lá, só que a gente não sabe e não conhece. Ser descendente africano nem me dá orgulho, nem me tira orgulho, apenas me dá um link com o meu passado. É isso. Obrigado, Milton. Temos a pergunta agora para o Toquinho, Gênio de Souza. Sim, boa tarde, Toquinho. Obrigado por vir aqui visitar a gente. Recentemente você fez um show em São Paulo com o Andrea Bocelli. Ele disse que admira muito a sua música há muitos anos e fez um convite para você participar desse show. Conta como que foi para você cantar com ele, a experiência desse grande show em São Paulo. Bom, foi uma experiência linda, né? O Bocelli todos nós sabemos a qualidade dele como intérprete da música italiana, do lado operístico. E foi engraçado que eu estava saindo, tive o primeiro contato com o Bocelli
Há um ano atrás eu estava saindo do Teatro Sistina, em Roma, na Via Sistina, tinha feito um show e foi muito bom, foi um sucesso, então as pessoas estavam esperando ali, tem uma escadinha que você desce para ir embora e é única, você tem que passar por ali, onde as pessoas também estão esperando para pedir autógrafo e tal. E tinha ali umas 30, 40 pessoas ainda esperando depois de um tempo, e tinha uma senhora muito excitada, assim, falando, tia Andréa. Eu falei, espera um pouco, por favor, paciência. Aí dei autógrafo para as pessoas e depois fui falar com essa senhora, e às vezes acontece isso com a gente, o Milton deve saber, às vezes vem um sujeito e fala no telefone com a minha mãe, aí você fala, ô, dona Laura, como vai, senhora? Tudo bem, sabe como é que chama? Assim, com a filha e tal. Eu falei, puxa, deve ser um desses casos, meu Deus, quem será esse André? Aí veio ela e falou, por favor, fala com o André Bocelli. Eu falei, bom, deve ser uma pegadinha, mas acho que não é. Aí peguei o telefone, pronto, aí, qui André. Eu falei, é Bocelli? Ele falou, sim, Bocelli. Eu falei, não te credo. Ele falou, aí ele começou a cantar. É o André Bocelli. Eu falei, como é que é? Tudo? Não, minha sogra está aí vendo o seu show. E eu pedi para ela me passar o telefone para você, eu queria fazer alguma coisa com você e tal. Enfim, não deu para fazer na Itália. Quando ele chegou no Brasil, antes dele chegar em São Paulo, a sua equipe já me procurou e me convidou para fazer uma participação especial com ele. E um dia antes nós ensaiamos, e agora ele me convidou para fazer uma série de espetáculos. E nesse primeiro espetáculo está Plácido Domingo, ele, a Celine Dion e eu, que vou cantar meu musical. Vai ser em julho, acho que é julho, acho que antes da primeira quinzena de julho na Itália, e aí nós vamos fazer... Pois é, é 18 de julho, né? Toscana, é um teatro... Teatro do Silêncio, que é um teatro lindíssimo, numa pedra, assim, toda... diz ele que é um teatro maravilhoso, ainda não tive o prazer de conhecer. E ele fala já da minha... Quando eu cheguei no ensaio, fiquei impressionado, porque ele sabia todas as minhas músicas, canções que eu não lembrava mais. E ele tocava no piano, porque ele toca muito bem piano, e cantava toda... Ele não pode ler, né? Porque ele é cego, então ele sabia tudo de memória mesmo, quer dizer, não é brincadeira, quer dizer, ele sabia mesmo, né? E o Bocelli, ele tocava piano em boates, em hotéis, em bares, e desde essa época que ele me acompanha e tal, por isso essa ligação e esse convite. Mas foi muito bom, muito emocionante. Beleza, e a gente tem o consolo, pelo menos, de que eu tenho certeza que vai sair o DVD. Ah, deve sair, vamos ver. Bom, a pergunta agora é para o Milton Gonçalves, feita por Esther Sanches. Muito obrigada, Carlos, pela oportunidade. Gostaria de parabenizá-lo. Obrigado. Sou sua fã de carteirinha há muitos Obrigado. anos, trabalho maravilhoso que você tem feito. Mas a minha pergunta é para o Milton Gonçalves. Eu tenho 43 anos. Não parece. 21 que moro nos Estados Unidos, fui atleta no Brasil, nunca fui discriminada na minha vida de maneira nenhuma. Nunca fui discriminada na minha vida. Pela primeira vez, agora um mês atrás, estive em Belo Horizonte, na minha cidade natal, e fui discriminada em um hotel, e foi a pior coisa que já aconteceu na minha vida, porque discriminação racial, qualquer tipo de discriminação, dói na alma. E o senhor, sendo uma pessoa pública, uma pessoa reconhecida internacionalmente, estou processando, quero concluir isso, estou processando o hotel, estou pedindo uma retratação pública e uma doação de R$40 mil que será destinada a uma instituição que cuida de negros, de crianças negras e crianças pobres na cidade de Alvinópolis. E o advogado foi tão generoso que nem está me cobrando pela causa, um advogado muito bom em Belo Horizonte do Noronhas. E o senhor é uma pessoa pública, uma pessoa famosa, uma pessoa financeiramente estável, educado... Não tanto quanto o Toquinho. Educado. Eu gostaria simplesmente de passar esse meu sentimento, que foi um sentimento de pequenez, foi um sentimento terrível. Eu sou uma pessoa extremamente respeitada, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, pelo trabalho de filantropia que eu desenvolvo aqui. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso, se o senhor é discriminado também, mesmo sendo uma pessoa altamente reconhecida, financeiramente estabelecida. Qual que é a opinião do senhor em relação a isso? Olha, eu criei uma imagem ao meu retorno, no meu contorno, melhor
dizendo assim, ao meu redor, em que as pessoas que sabem qual é a minha reação. Eu reclamo, eu faço tudo. Então as pessoas evitam fazer graças para o meu lado. O outro lado do seu. Eu sou mineiro, eu nasci numa cidadezinha chamada Monte Santo, em Minas Gerais. Obviamente eu fui algumas vezes a trabalho em Minas Gerais. E eu diria, sem sombra de dúvida, que lamentavelmente Minas Gerais é um dos estados mais racistas do Brasil. Eu diria isso. E vou explicar por quê. E vou explicar. Na história do país, os negros desceram, e vieram descendo, cuidando primeiro do ouro, das pedras preciosas, etc. Aí desceram para as Minas Gerais. Nas Minas Gerais, muitos deles se fixaram. Muitos deles. A história do Chico Rei é essa, de Ouro Preto. Então, eles demoraram mais para sair, para ir até o sul, para chegar até a participar da revolta dos farrapos. Vamos dizer que é um marco histórico. Então, ficaram muito em Minas Gerais. Eu não quero dizer quem é negro, quem é branco, não me interessa. A minha vida não se resume a isso, ficar apontando o dedo, você é negro. É mesmo quem quer ser, é estado da alma, estado de espírito, ou não é. Não quer ser, não importa, entendeu? Eu acho que a pessoa é o que é e ponto final. Mas, lamentavelmente, grande parte desse resultado, desta mescla negro e branco, por razões psicológicas, por razões econômicas, por razões históricas, não querem ser negros. Aqui nos Estados Unidos é diferente. Aqui nos Estados Unidos, se você tiver metade, um 16 avos, um 32 avos, um 64 avos, você é considerado negro. Mesmo com aquele olhão azul, aquele cabelão batendo nas costas, você é negro. Não tem como. No nosso Brasil, não é assim. É por isso que a gente tem muitos dos conflitos que a gente tem raciais, que não são mais violentos, porque o negro, chamado negro, não está organizado militarmente. Ele tem algumas armas, mas não tem todas as armas. Entendeu? Ele não tem ainda a razão maior, que é a cultura de defesa e de ataque. E outra coisa que eu queria dizer para a senhora, todas estas leis que existem, elas para mim são frustrantes, porque dizem que racismo é imprescritível e inafiançável. Todas as questões que eu, por acaso, li nos jornais, elas acabam em compra de cestas básicas. A lei nossa brasileira, lamentavelmente, ela é frágil. Ela é frágil não é só na questão preconceituosa, ela é frágil no seu todo. Alguém que cometa um homicídio está lá no Código Penal. Alguém que cometa um homicídio, que é o artigo, salvo engano meu, é nos crimes contra a vida, artigo 121 a 127. De saída, ele pode ser condenado de 6 a 19 anos. O que agrava a pena são as penas subsequentes, como foi concebido, o crime e tal. Só que, se ele tiver um bom advogado, um excelente advogado, ele vai derrubar as questões, vai derrubar através das armadilhas que o Código Penal dá a ele, que são 281, atenção, 281 formas de você atrapalhar um processo por homicídio. Está lá no Código Penal, é só olhar. Então, a questão preconceituosa e racista, ela fica perdida num canto. Nós não precisamos disso, nós precisamos de leis fortes que protejam o cidadão, sem nenhuma preferência. Se o cidadão foi desrespeitado, então será processado. O famoso auxílio precisa ser levado mais em conta, não pelo fato da senhora ser negra, eu ser branco, ou vice-versa, não é isso. Nós estamos ainda muito longe de ações mais profundas, de ações mais respeitosas. Nós não somos mais pais de santos, nem mãe de santo, nós não somos mais reis das escolas de samba, nós não somos mais nada, lamentavelmente. A gente não é mais, hoje não é mais isso. É muito mais complexo do que nós possamos imaginar. E, se eu não respondi direitinho para o meu amigo ali, a eleição do Barack Hussein Obama foi uma das maiores vitórias da civilização mundial. É só isso. Aqui na presença de vocês dois, eu gostaria de
fazer essa pergunta a você, Toquinho. Algum conselho que você possa nos dar, nós aqui, músicos, compositores, cantores, instrumentistas, a gente que está aqui há tanto tempo tentando conquistar o nosso espaço, divulgar a nossa arte, você tem algum conselho para a gente? Bom, como o Carlos falou no começo, aliás, o que o Carlos disse, eu também senti essa coisa do Brasil distante. Eu morei na Itália com o Chico Buarque, numa época onde a repressão política no Brasil era muito forte, né? Final dos anos 60, início de 70. E, felizmente, talvez a maioria das pessoas aqui não passaram por isso, da gente não saber onde é que estava um amigo, né? Se tinha sumido, se não estava, se dormiu na casa de alguém, os familiares preocupados, às vezes estavam no porão de uma prisão. Então foram anos negros, terríveis, e teve um êxodo muito grande de fragmentos culturais brasileiros, né? E o Chico foi para a Itália, eu me lembro, e nós fomos para lá, de uma certa forma, recomeçando as carreiras, que nem tão começadas estavam no Brasil, né? Mal começadas. Então eu passei por um bom tempo, o Chico não podia voltar, e eu sentia muito saudade, e cada pedacinho de Brasil que chegava ali era realmente como se a gente estivesse no quintal de casa. Então tudo que você falou no começo, eu sei muito bem o que é isso. Então o que eu conselho é difícil a gente dar para fazer uma música para minha filha agora, ela está com 16 anos, e quando ela nasceu, o meu filho, antes de nascer, eu fiz Ao Que Vai Chegar, uma música que fez sucesso no Brasil. Aí quando minha filha nasceu, eu fiz a besteira de tentar dar conselho para ela. Meu filho, demorei 5 anos para fazer a música, porque a responsabilidade era muito grande. E de qualquer maneira, o que eu posso dizer, que pode virar até um conselho, são experiências que eu tive, né? Caminhos que eu fui trilhando aí, de uma certa forma, amargando um sabor ali e uma vitória acolá, a gente vai tirando certas conclusões. E dessas conclusões eu posso dizer alguma coisa que, no fundo, nada mais é que a minha experiência. Eu acho que qualquer músico ou qualquer artista, antes de mais nada, ele tem que querer muito ser o que ele pretende ser mesmo, que é um artista, um músico, um cantor, uma cantora, um ator, uma atriz. E é uma luta insana, uma luta cotidiana, né? Para mim, sinceramente, eu já fiz mais de 5.000 shows, eu tenho 44 anos de carreira, já trabalhei com grandes personagens. Eu sempre tento começar a minha vida hoje. Amanhã, por exemplo, para mim, claro que eu sei que não é, mas para mim é como se fosse o primeiro show da minha carreira. Para mim, o jogo está 0-0 sempre, e eu começo a cada dia. E cada pessoa que vem tocar um violão para mim, mostrar uma música, eu ouço com atenção, mesmo que não seja muito boa, que seja muito ruim, mas às vezes tem algum acorde, alguma levada ali que eu posso aprender. E nunca a gente sabe tudo mesmo, você sabe muito bem disso. Quanto mais a gente estuda aquela velha história que virou lugar comum, e só é lugar comum porque é verdade, quanto mais a gente sabe, lê, estuda, a gente vê o quanto está distante de saber tantas coisas, né? E o quanto não sabe. Então, eu estudo todos os dias violão, eu tenho que tocar melhor nesse show do que eu toquei ontem, eu estudo umas 4 horas por dia, técnica, eu procuro fazer do violão uma sequência do meu corpo, e quando eu estou tocando violão, não penso nele. Então, você tem que usar a técnica exaustamente, você tem que estudar até esgotar para você usar a técnica em função da criatividade. E nunca ficar em função da técnica só. A técnica só é um meio para você ser mais criativo. A técnica só é um meio para... Essa prisão da técnica, ela serve para te libertar. Então, quando você tem ela dominada, é que você fica livre para fazer o que você quer. O palco é um negócio terrível. E você sabe muito bem disso, que quando você chega no palco, às vezes, você tem o perigo de esquecer tudo, de dar o branco, num dia que você está mais cansado, é uma grande cilada. Então, você tem que estar muito bem estruturado tecnicamente, você tem que ter um tedesco para estudar e tem que ser um grande responsável para executar. Eu acho que o risco é importante em tudo que você faz. E não levar muito a sério nada. Eu não levo a sério mesmo. Se um dia não foi bem, tudo bem. Se um dia eu fiz um sucesso estrondoso, tudo bem. Eu sei que eu vou jantar depois e as pessoas vão
esquecendo aos poucos aquilo, e assim que é a vida. E eu também, então, eu sou um pouco responsável para não levar muito a sério minha profissão, e ao mesmo tempo, quando eu acordo, eu sou de uma responsabilidade alemã, estudo meu instrumento até a exaustão. Enfim, são coisas que eu fui seguindo e foram dando certo, e é por aí que vai. Mas aí responsabilidade é muito importante. Pergunta para o Milton, de Fabrício Silva, do jornal The Brazilians, de Nova York. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouco acerca do Coronel Caetano, como que surgiu a ideia desse personagem e como que é o relacionamento com os escritores da trama, no sentido de talvez mostrar a dura realidade que a instituição policial passa no Brasil. Bom, para quem não viu esse seriado novo da Globo, que está sendo exibido pela TV Globo Internacional. É o Força Tarefa, né? Está sendo exibido pela TV Globo. É o Força Tarefa, no qual eu faço lá um dos personagens, tem mais o Murilo, mas tem lá um monte de, mais uns 5 atores jovens que agora estão formando pessoas ótimas, maravilhosas. O Coronel Caetano é um coronel da Corregedoria. Ele é parecido com alguns amigos que eu tenho na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que são negros, que chegaram, são Coronel Fu. O Coronel Fu é aquele que fez todos os cursos, com os quais eu conversei muito. Eu prestei serviços à Polícia Militar, não se assustem. No sentido de, lá no passado, quando um policial, um soldado, um sargento se machucava, caía do carro, enfim, ele não tinha meios e modos de se recuperar, porque lhe faltava uma muleta, faltava uma bengala, faltava alguma coisa. Então, lá mesmo, dentro da própria PM, começaram a fazer alguns shows. E me chamaram para se eu queria apresentar. Eu, não há problema nenhum, eu vou lá apresentar. Porque, para mim, o corpo todo da polícia não é ruim nem podre. Tem podres no meio, mas em qualquer organização do mundo tem pessoas ruins, pessoas mal intencionadas. Então, esse conhecimento, eu tenho até um título honorário lá, né? Sou coronel honorário da Polícia Militar, não é? Isso me ajudou no sentido de conhecer pessoas. E eu tenho como método de trabalho, assim como Toquinho, eu não tenho essa disciplina alemã dele, mas eu busco diariamente motivações para o meu trabalho. Eu observo pessoas, eu observo comportamentos, eu leio coisas, fatos acontecidos. E, evidentemente, ao ir realizar algum personagem, aquilo vai me ajudar. Então, o conhecimento que eu tenho, eu não sou advogado, mas eu leio o Código Penal, porque eu quero saber. Eu quero saber porque algumas coisas acontecem e outras porque não vão à frente. O Coronel Caetano é esse chefe da Corregedoria que, obviamente, comanda 6 jovens, né, e não sabendo qual vai ser o destino desses 6 jovens. Então, eu esqueço a farda, eu estabeleço uma relação de amigos, uma busca de personagem stanislavskiana, vamos dizer assim, do porquê, da razão, do falar, do agir, do andar. Esse é o coronel. Antes de ser o coronel, ele é um ser humano, com qualidades e dificuldades. E, graças a Deus, isso está dando certo. Não sei até quando, mas parece que vai bem sim, porque já estão planejando uma segunda temporada. Muito obrigado. Pergunta para Toquinho, do Tiago Araújo. Bom dia. Da Brazuca, da França. Bom dia, Revista Brazuca, da França. É uma grande honra estar com vocês aqui. Fica aí pé, Tiago, para o pessoal te ver, por favor. Bom, recentemente a gente fez eu queria compartilhar isso com você, que eu acho que é uma informação legal. A gente fez um estudo na França sobre música. A gente tem uma revista cultural que trabalha muito com a música. E nós falamos com 200 pessoas, jornalistas especializados, produtores, labels, para entender o que era a música brasileira hoje para os franceses. E daí saíram 30 nomes, e dos 5 mais honrados, 2 de axé, Ivete Sangalo e Daniela, mas isso a gente entende pela mediatização, você apareceu acima do Chico e do Gil. E Chico e Gil, para eles, eram, em teoria, as grandes referências. Então, bom, para os franceses, o Toquinho ainda é uma grande referência da música. Essa era a informação que eu queria compartilhar. E a pergunta é, você, como muitos da gente aqui, alguns por razões financeiras, outros por estudos,
você, por razões políticas, foi desenraizado do seu país, foi afastado. Hoje, como alguém referência, quando você sai do Brasil e toca para brasileiros que vão buscar um pouco dessa saudade ou desse pedacinho de Brasil, ou mesmo para os europeus ou americanos que vão buscar referência de música brasileira hoje, como você com tantas estradas se sente e o que mais te toca hoje? A multidão brasileira ou uma multidão de franceses apaixonados pela sua música? Boas perguntas. Bom, eu realmente viajo muito, trabalho muito fora, fiz um trabalho fora, exaustivo, porque você recomeçar uma carreira fora do país não é fácil, realmente. Você precisa ter, antes de mais nada, muita humildade, e senão você não recomeça nada. Você está para começar em outro país, que não é o seu, uma outra língua, uma outra cultura, e você tem que respeitar aquelas regras. E, ao mesmo tempo, eles não te conhecem, é um desafio. Imagine você, no teu país sabe o que você faz e no outro país não, né? Então, sempre essa humildade tem que estar presente o tempo inteiro. Quanto a essa coisa da França, estar entre os 5 mais reconhecidos, puxa, é claro que é gratificante, né? E qualquer prêmio dado em vida é muito gratificante. Então, com certeza. Aliás, sem querer interromper, acho muito engraçado. Muitas pessoas me questionam isso. Mas Lifetime Achievement é para quem está morrendo. Eu digo, não no meu caso, meu amigo. Eu procuro dar enquanto o cara ainda tem uma vida muito longa pela frente, para a gente poder se sentir feliz de ter feito isso. Em compensação, eu estava, um dia antes de viajar para cá, eu joguei sinuca, que eu gosto muito de jogar sinuca. Aí tinha um sinuqueiro lá, bem enraigado na sinuca diária, bem distante. Ele falou, tô aqui, você vai amanhã, você vai viajar e tal. Falei, eu vou para Miami. O que você vai fazer em Miami? Eu falei, não, vou receber um prêmio. Prêmio? Tu tá ficando velho, hein? Bom, pergunta... Então, respondendo aí, não, aqui só para acabar de responder a pergunta. Desculpa, como é seu nome? Tiago. Pois é, tocar para muita gente, às vezes para menos gente é muito pior, que a atenção fica muito mais intensa. Eu fiz 2 shows na minha vida memoráveis, assim, um na Bahia, há alguns anos atrás. Quantos anos? Uns 4 anos atrás, né? O final do ano, a Prefeitura de Bahia me contratou para fazer o final do ano, dia 31, no Farol da Barra. E tinham mais de 400 mil pessoas. É um negócio que você não tem ideia o que é você ver 400 mil pessoas na tua frente. Imagine, são hoje praticamente 4 maracanãs, né, lotados, e não tinha fim aquilo. E, gozado, dá uma paz enorme aquilo. Quer dizer, você fica muito isolado do público, você fica blindado até. Você pode fazer qualquer coisa ali, parece que você está sozinho. E nós tivemos em Roma, há 3 anos atrás, também um show incrível. Era Gilberto Gil, a Gal Costa, o Jorge Benjor, a Mangueira, um pedacinho da Mangueira, claro, e nós fizemos um show na Vila Borghese, lá em cima, e tinham mais de 300 mil pessoas. E não dá realmente para você ver o final das pessoas. Então, às vezes eu estou tocando num ambiente intimista e é muito mais tensa a situação. Então, é estranho. Quando eu toquei no Japão, a primeira vez que eu fui lá com o Sadao Watanabe, grande músico, grande saxofonista, aí eu comecei a entrar em cena, tem a primeira música sempre, aí eu vi, assim, da metade da música, as pessoas com os olhos fechados, né? A maior parte delas. Eu falei, não é possível, eles estão dormindo. Pô, aí saí, logo no primeiro intervalo, falei, mas Sadao, isso com uma tradutora, porque ele não fala nada de português, nem eu japonês, mas eles estavam dormindo. Eu falei, não, isso é um sinal de respeito, de concentração, eles fazem isso mesmo. Então, quando você vai para Nápoles tocar, é uma explosão de alegria. Em Milão, todo mundo quieto. Minas Gerais é um público fechadíssimo. Eles aplaudem quando está acabando o show, assim, é uma coisa estranha. Então, cada público é um público, aí você lida com a cultura, com a repressão das cidades, cidades onde tem praia, são cidades onde as pessoas são sempre mais abertas, você sente no aplauso, são pessoas mais liberadas de uma certa forma, não sei como, mas me parecem isso, pois que andam o corpo sem roupa pelas praias, então isso deve liberar bastante. Enfim, essas sensações todas passam de lugar para lugar.
No fundo, o que é importante para o artista, para o músico, é tocar para qualquer público. Aliás, como o Milton Nascimento diz, o artista tem que ir onde o povo está. Eu fiz uma música para o Sadal Watanabe dizendo, o artista, como é que é? Artistas do mundo, no fundo, são sempre aprendizes. Do amor somos embaixadores dos nossos países. Enfim, eu acho que, no fundo, todo artista é embaixador do próprio país, do próprio povo. Obrigado, A pergunta agora da Camila Gonçalves, de Yaroslav Pribil, do Brazilian Pacific Times, de San Diego, Califórnia. Obrigado. Milton, primeiro eu estou vendo você como Milton Gonçalves, o artista, o talentoso. Ok? E a pergunta é o seguinte: na sua carreira brilhante, nesses anos todos, o que atrai mais a você fazer? Teatro, cinema ou televisão? Eu diria, meu irmãozinho, que o que me atrai é um bom projeto. Há um momento na sua vida em que você está atrás de um grande projeto. Se é cinema, ótimo, fantástico. Agora, anteontem eu estou há 2 dias e meio, né, Catarina? 2 dias e meio sem dormir direito. Por quê? Porque me convidaram para fazer uma participação no Quincas Berro d'Água, lá em Salvador. Eu não ia deixar passar essa, né? De lá. Então, o que me interessa muito é um bom projeto. Não é que eu escolha, não. Se me chamou para trabalhar, eu estou lá. E ultimamente tem aparecido alguns bons projetos. Obviamente, eu tenho as coisas que o amor, com o correr do tempo, fica mais profundo. Estava comentando com ele. Mas os 3 projetos, as 3 formas ou outras, me agradam muito. Eu queria só fazer uma pequena correção, que no meu exagero e levado pela emoção, eu disse que Minas Gerais é um dos estados mais racistas. Eu não quero dizer que é o estado. Eu quero dizer que tem mais racistas do que em qualquer outro lugar, num estado que não teria razões para isso. Mas estas coisas, esses racismos, são coisas que a gente, no tempo e no espaço, a gente vai combater. E só mais uma pequena declaração, se você me permitir. Nós também estivemos juntos há muitos anos, na mesma trincheira. Nós estivemos do lado daquilo que nós achávamos que era justo. Nós estávamos defendendo com a palavra aquilo que nós achávamos justos e necessários. Nós também fomos metralhados. Nós fomos quase presos. Só não fui porque me tiraram do lugar, que eu era muito abusado. E aí fui para um outro lugar, fui para um filme. Bom, isso é uma outra história que mais tarde eu conto para vocês. Esta que deve ser a nossa luta. O engajamento político, o engajamento social, o engajamento ideológico. Acreditar naquilo que você acha que é bom para o coletivo. Não é individualizar. Algumas pessoas brigam comigo porque eu digo que eu não sou do movimento negro. Eu sou um negro em movimento, é diferente. A pergunta agora é de Antônio Martins, da Acontece.com e a revista Acontece, da Flórida. Oi, Toquinho. Oi. Uma curiosidade apenas, eu queria perguntar qual foi o maior orgulho da sua carreira, um orgulho artístico seu, uma coisa pessoal, dentro de todos os trabalhos que você já fez. Isso não é muito fácil, né? Gozado. Eu me lembro quando comecei a sonhar com o profissionalismo. Chico e eu somos muito amigos, Chico Buarque. Eu estou até fazendo um prefáciozinho de um livro que vai sair dele agora, de histórias e tal. Estou lembrando tanta coisa. E nós começamos juntos, mas começamos mesmo, e na época onde nem sonhávamos com o profissionalismo. Ou melhor, sonhávamos, mas era um sonho. Com 15, 16 anos nos conhecemos, fazíamos shows de amadores em faculdades. Eu me lembro que o Chico morava na Boburi, no Pacaembu, e tinha uma escada assim, bem forte, assim, que ia para os dormitórios. Nós ficávamos ali sentados no cume da escada, vendo ali de longe o encontro do Vinícius de Moraes com o Sérgio Buarque, seu pai, grande historiador. E ali nós ficávamos sonhando um pouco em conhecer o João Gilberto, o Tom Jobim, o Baden Powell, o próprio Vinícius, e não ousávamos interromper aquele encontro dos dois intelectuais ali.
E engraçado que tudo isso, até eu comentei com ele outro dia, tudo isso aconteceu, a vida foi tão camarada comigo, com ele, com a minha geração. Minha geração é de um privilégio enorme. Quer dizer, nós viemos de um Brasil maravilhoso, de um Juscelino Kubitschek, da Bossa Nova, do Glauber Rocha, do cinema novo, do futebol, do esporte emergente. Enfim, era uma atmosfera brasileira agradável de se começar uma carreira. E todos nós, mais de 20, 25 artistas, você pega qualquer um, Matilda Vieira, Paulinho da Viola, Djavan, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, onde você quiser, Francis Raime, vários nomes, todos começamos da mesma época, e cada um faz um tipo de canção diferente do outro, e todos fazendo a mesma música brasileira. É uma geração muito rica. Então, nós somos privilegiados porque muita coisa de bom aconteceu com a gente. E principalmente comigo, com o Chico, eu trabalhei com quem eu quis trabalhar, foram pessoas importantes que cruzaram o meu caminho, eu soube aproveitar os momentos, as oportunidades, e procuro ainda aproveitar até hoje. Então, eu não sei te falar se teve assim um momento, foram vários, né, momentos assim, mas eu me lembro, quem sabe, logo que eu voltei da Itália com o Chico, uma passagem muito dura ali, foi um ano de, como disse anteriormente, de recomeço de carreira. Eu estava dormindo, assim, meio-dia, minha mãe me acordou, que é um horário quase lógico de se acordar um ser humano. Aí ela veio e falou, olha, meu filho, tem o Vinícius de Moraes no telefone. Aí eu falei, não, isso é sacanagem do pessoal do futebol. Eu falei, não, eles fazem sempre isso. Mãe, não, acho que é ele mesmo, eu falei com ele. Aí eu fui atender o Vinícius e vi pelo sotaque, pelo que eu perguntei para ele, então, era ele mesmo. Pô, é o Vinícius, pô. Eu não conhecia o Vinícius assim, quer dizer, era um ícone meu, assim, para mim, assim, eu tinha um sonho de fazer uma música com ele. E ele me chamou no Rio, falou, eu briguei com o Dori Caymmi, e é verdade mesmo, e eu estou precisando de um violonista, eu sei que você estava lá, amigo de Chico, vem para cá, não sei o que, enfim. E no primeiro dia que nos encontramos, fizemos uma música. Quem já passou por essa vida e não viveu, como dizia o poeta. E quem sabe esse encontro, essa realização dessa simples canção tenha sido talvez um dos momentos melhores assim de realização pequena, mas que repercutiu de uma forma muito grande na minha alma, no meu futuro. Antes de passar as duas últimas perguntas, uma para mim e outra para Toquinho, eu quero pedir desculpa a vocês, mas eu sei que é absolutamente impossível estar diante de Milton Gonçalves e Toquinho e imaginar que tem limite de horário, mas tem. Tem porque eles precisam falar bem do Prozac, tomar banho, mudar de roupa, se preparar, entendeu? E vocês também precisam. Então eu peço desculpa àqueles que receberam mais de 50 perguntas aqui. Eu espero que haja uma oportunidade de vocês conversarem com eles hoje à noite. Enfim, quero lembrar que o evento começa às 8 horas e que ambos estarão sendo, com toda a justiça, homenageados. É um orgulho muito grande para a gente tê-los aqui, e lembrar que amanhã também nós temos a sequência do Focus Brasil, com um importantíssimo painel do embaixador Otto Maia, que eu volto a lembrar, quero até aproveitar para Toquinho e Milton dizer que finalmente um brasileiro dentro de Brasília resolveu segurar a bandeira dos que estão fora, e lembrar que nós que estamos aqui fora somos tão brasileiros, e às vezes em determinadas circunstâncias somos até mais, porque a gente defende, e a gente ama, e a gente sofre, e a gente vibra de um jeito que às vezes lá não se dá nem tanta importância, porque é normal isso, né? A gente só valoriza as coisas mais quando a gente está longe. Enfim, então vou fazer duas perguntas aqui. A primeira para o Milton é do ator Alberto Danúzio, do Maranhão, residente aqui na Flórida. Oi, tudo bem? Bom, é um pouco nervoso em frente a você, com o Naima, que a gente já viu, assim. Nossa, o coração tá sambando aqui, né? Não tem aqui. Então, samba mais fala. Tá ok. A pergunta é de uma polêmica que surgiu um pouco já, isso aqui, nos Estados Unidos, não se divulgou muito, sobre a nossa classe, e estavam querendo passar uma lei aqui, né, para tirar os direitos para tudo que vai para a internet, né? E já está com um tempo que está se decretando, meio aí no burburinho, o fim da TV aberta, aqui nos Estados Unidos. Isso surgiu em mim assim um questionamento, né? O Azaf também, né? Que a gente ficou, como é que está isso aí no Brasil? Como é que será que esse pessoal está pensando nisso? Como é que está esse pensamento aí da classe lá? E mexi na internet, não vi nada. Aí eu queria perguntar de repente para você que está no meio lá e tudo, televisão, e se já se comenta alguma coisa sobre isso, se já se pensa em alguma coisa. O que você acha? É o fim da TV aberta?
esse .com, tudo para o computador? O que você acha sobre isso? Olha, honestamente eu não tenho elementos para responder a você. Eu poderia me enrolar aqui e dizer, mas eu não tenho elementos para te responder, ou negativamente ou positivamente. Eu não tenho. Há sim uma grande discussão pela questão do direito autoral. Tem livros e mais livros que a gente precisa, às vezes, devorar. Nós, atores, por enquanto, nós somos apenas botões que vão para lá, vem para cá, vai para lá. A gente ainda não se organizou nesse sentido. Eu sou membro do Sindicato dos Atores do Rio de Janeiro, do SATED, e a gente tem conversado um pouco sobre isso. Nós temos uma assessoria muito boa de direito, jurídica muito boa, e a gente está pensando nisso. Desculpe te interromper, claro. Completando a pergunta dele, só uma curiosidade, quando vocês gravam uma novela, ou fazem um filme, aquele copyright pertence à emissora? À emissora. Como uma gravação de um disco. Exatamente. Eles podem lançar isso em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E o ator não tem direito a receber nada. A gente tem, com perdão da má palavra, uma merrequinha. É sério. Às vezes o que te pagam de direitos autorais é o custo daquela folha de papel que você recebe, onde está consignado o quanto você vai receber. É sério, eu estou lhe falando sério. Mas não é só essa questão no nosso país. A questão das leis no nosso país são controversas. Então, a gente até chegar a discutir isso com mais acuidade, com mais profundidade. A música é mais bem organizada nesse sentido. Mas o copyright é do mesmo jeito, quer dizer, eles pagam o direito que é vendido, mas eles podem montar o disco que eles quiserem com a canção que você Exatamente, e num paraíso fiscal e tchau. Você não tem como fiscalizar. Pagam o que eles te mostram. Né? Exatamente, é isso. É isso que acontece com o ator. Às vezes você recebe você depositado na sua conta. Você pensa que nos últimos anos, eu posso até falar para você com toda a tranquilidade, nos últimos anos, e quando eu falo últimos anos, são nos últimos 15, 20 anos. Só há 2 ou 3 meses atrás eu recebi uma bolada de 15 mil, mais 15 mil e mais 7 mil, não sei o quê, e eu caí de costas, né? Porque aquilo entrou como o último 7 do baralho, né? Eu não posso responder com toda tranquilidade, mas prometo que se a gente se encontrar, e vamos nos encontrar outra vez, eu terei mais elementos para não te enrolar. Toquinho, a última pergunta da plateia para você, ela vem de Carla Leninger, que é a titular do programa Cantinho Brasileiro, no rádio em Pittsburgh, Pensilvânia. Obrigada, Carlos. Bem-vindo, Toquinho, um prazer. E a minha pergunta é com relação à música Lindo e Triste Brasil. Eu acho que bate no coração de cada brasileiro, já chorei muito com essa música. E gostaria de saber o que te inspirou, o que estava rolando na sua vida naquele momento, e se você tivesse que compor a parte 2 hoje em dia, como é que seria esse Brasil? Bom, a parte boa está tão cantada, Ari Barroso já falou tanto bem do Brasil. Não é que eu quero falar mal do Brasil ou bem do Brasil. Eu falo, adoro o Brasil, amo o Brasil, moro lá com todos os defeitos. Não é que na época da morte do Chico Mendes, no Brasil, o Brasil é um país danado nesse sentido, porque a impunidade a gente sabe que corre solta lá, é bem complicado. E a gente, com essa comunicação toda que se tem hoje, com 220 canais na sua casa, sei lá, você fica realmente bem informado. Então, você fica ali sentado naquela poltrona, ouvindo aquelas pessoas, uma televisão enorme, linda, cores, fininha, agora cada vez mais fininha a televisão, e ouvindo aquelas coisas absurdas, aquela cara de pau enorme de todo mundo, e te xingando de idiota o tempo inteiro. Né? É assim que eu me sinto quando eu vejo um político falar, quando eu vejo uma declaração de um homem que comanda o país, ou vários homens que comandam o país. Realmente, eu me sinto xingado de idiota o tempo inteiro. Essa sensação já tem há muito tempo e continua ainda, né? E com a imprensa mais ativa, parece que isso fica muito mais claro, né? A gente fala, será que sempre foi assim ou agora que a imprensa está mostrando? Mas é um absurdo sempre. Então, quando morreu o Chico Mendes, que eu vi aquele julgamento, uma coisa horrorosa, né? Que foi e ainda está sendo retomado, agora está de novo. Eu me sentindo impotente de novo, né? Então me deu vontade de falar
o quanto o Brasil é bonito, né? Triste e lindo Brasil. Aliás, a música fala isso, né? Quanto o Brasil é bonito e quanto ele é triste também. Quer dizer, o que tem no Brasil, você pode estar ali em Natal, numa praia maravilhosa, e falar, sou o rei do mundo. E aquele peixinho fritinho maravilhoso ali que aquele cidadão traz na praia. E depois, quando você sai e toma conhecimento de outras coisas, acho que em todo país é assim, e as pessoas têm coisas boas e ruins em qualquer país, em qualquer cidade, em qualquer bairro que você esteja, em qualquer casa de família tem isso também. Então, mas é bom a gente, de vez em quando, podendo constatar isso e poder falar de alguma maneira, como eu num disco. Foi isso, quer dizer, eu estava muito triste naquela época, e eu fiz essa canção, o Fagner gravou comigo, né? Mas era quando no final diz, como o poetinha dizia e tal, referindo ao Vinícius, no poema Pátria Minha, né, dele, a gente queria dizer como Chico Mendes diria, e foi a censura cortou. Eles não deixaram eu colocar o Chico Mendes. Então ficou o poetinho, Vinícius. Mas a música era para o Chico Mendes mesmo. Mas a Lindo e Triste Brasil foi só essa frustração que eu tive de, mais uma vez, a justiça não ser feita nesse país de uma forma clara, assim, à luz do dia, né? E como foi o julgamento da morte dele. Foi por isso que a canção foi feita. Ok. Alô? Eu poderia só falar uma coisinha, não sei. Me perdoe, eu estou aqui me excedendo, estou avançando. Não sei se eu teria a oportunidade de falar de noite. Se você permitir. Você vai ter toda a oportunidade, mas pode falar aqui também. É dizer o seguinte: eu sou funcionário da Rede Globo de televisão há 44 anos. Eu sou seguramente o ator em atividade contínua mais antigo. A gente estava até comentando aqui com o Toquinho algumas passagens. A televisão Globo, que muitas vezes é atacada pelas pessoas, é porque não conhecem aquilo que rola dentro da Globo. O Dr. Roberto Marinho, quando era vivo, ele dizia sempre nos anos 70, quando havia a ameaça de se prender algumas das pessoas, alguns dos artistas, alguns dos grandes compositores, ou diretores, ou atores da Globo, ele dizia que deixe eles, que dos meus comunistas eu cuido. E estas pessoas que eram flagrantemente, tinham sua ideologia e a exerciam nos programas que produziam, e eu estou aqui para afirmar e reafirmar que foi uma fase esplendorosa de ideias, de discussão, claro que de maneira simbólica, de maneira de ficção, mas foi uma fase maravilhosa em que se discutiu profundamente as contradições do meu país. A discussão da posse da terra, a discussão da civilidade, a discussão da educação foi, na medida do possível, foi discutida em forma de novelas, em forma de casos especiais, o conhecimento do país foi muito conversado e discutido. Nós estamos lá há 44 anos. Hoje, nesse momento, a Globo é um símbolo, é um marco do Brasil. Hoje nós estamos em todos os lugares do mundo. Agradecer a colaboração especial, só um instantinho, por favor. Agradecer a colaboração toda especial de Aline, que está nos dando backup pela TV Globo Internacional. Agradecer a generosidade de todos vocês. Pedir desculpa mais uma vez por não deixar poder prosseguir o diálogo, principalmente quando o tema é político, aí todo mundo quer participar mesmo e a gente não pode seguir mais. Convidar todos para que estejam mais à noite e dizer mais uma vez que a gente tem muito orgulho de ser brasileiro quando está perto da gente com vocês. Muito obrigado. Obrigado.